Olá, então vamos falar sobre bagagem emocional. E da bagagem emocional, ah, porque, gente, como isso afeta a nossa vida, né, porque afeta as nossas relações, nossas conexões, então afeta bastante a nossa vida. Então, primeiro, que todo mundo carrega isso. Sabe aquela coisa que a gente fala assim: "Ah, e daí fulano veio com bagagem emocional?" Eu falo assim: "Então, quem não veio? Quem não veio é o recém-nascido que acabou de chegar, mesmo assim veio com bagagem emocional de outras vidas, então quem nunca?" Então, mas a gente carrega muito à flor da pele, talvez, os assuntos que estão mais machucados, mais sentidos, mais inacabados do nosso passado recente, né, ou seja, dessa vida. Pensa assim como se fosse mesmo uma bagagem, eh, invisível que a gente traz em cada interação, porque a cada interação com pessoas, com situações, a gente vai absorvendo essas informações e lidando com ela. E depois a gente vai falar das informações, eh, emoção e sentimento, tem diferença. Então adivinha, nosso campo energético fica com todas as informações vividas, né, vistas, o que a gente percebeu, na grande maioria, lembra, 95% é inconsciente. Então, o que acontece com as nossas experiências, assim, todas elas, as que ficam mais marcantes e estão à flor da pele, são aquelas que são mais impactantes, mas todas elas estão, mesmo não sendo impactantes, né. Então, não precisa ser um trauma para a gente formar alguma coisa ali em desequilíbrio. Pode ser pequenas coisas, né, que vão acumulando. Então vamos analisar o que acontece quando a gente passa por uma experiência. Não é uma coisa só, né, é uma percepção, é o som, é o cheiro, é o que você está vendo, é o sentimento, que tudo isso deixa essa marca, né, marca na gente e todas as impressões, esse conjunto e em separado, fica no conjunto de informações no nosso campo. Então é uma combinação de percepções sensoriais, no nível físico, mental, emocional e no energético, que imprime no nosso sistema e fica no nosso campo. O que talvez torne a uma situação mais impactante que a outra, é a intensidade do que a gente sente, né, naquele momento, ou como que a gente reagiu, né, eh, o o avalanche de adrenalina, por exemplo, como o corpo reagiu, que torna a forma da gente perceber mais impactante ou não. Né. Então, diferentes aspectos, por exemplo, né, que das pessoas, das situações, que lembram qualquer situação de origem. Então a gente tem todas essas informações separadas, e elas juntas, mas não são todas juntas que trazem uma coisa que ressoa. Qualquer um dos pedacinhos é que nem holograma, sabe? Então, qualquer um dos pedacinhos nos leva àquela informação total, que era a situação de origem. Então, e como isso que afeta, bom, nosso sistema, como ele é perfeito e a nossa mente também, ele afasta o que a gente não dá conta, né. Então, se a gente não está dando conta, ele ou reescreve, apaga, fica nublado, a gente tem uma desassociação daquilo. Mas ainda isso quer dizer que tá lá e você não percebe, no seu consciente, mas isso não quer dizer que não tá lá, tá. Então, permanece no nosso campo energético pessoal, permanece no nosso campo de informações, como informações inconscientes, né. Geralmente esse sistema
inconsciente usa esse monte de informações, essa bagagem de informações, para escolher nossos passos, e especialmente nossas relações. Tipo, parceiros, amigos, parceiros não só, de relacionamento íntimo, todas as parcerias, né. E o campo vibra, quando ele vibra em reconhecimento, ele vibra com algo que ele, sem julgamento, já tem lá. Então, a gente que vibra que a gente considera positivo, vibra que a gente considera negativo. É irrelevante o positivo ou negativo nessa situação. Ele só vibra em reconhecimento, a gente só ressoa com similaridade, né. Então, ao longo da vida, a gente acumula essas experiências e vai moldando e se identificando com as coisas, então vai se tornando quem a gente é. Então, essas experiências, positiva ou negativa, né, que deixam formam o nosso campo energético, que a gente tem identificação, que transforma isso num arquivo enorme das nossas vivências, emoções, percepções, etc. E a maioria dessas informações está ali fora do nosso alcance consciente, mas influencia as nossas escolhas, nossos comportamentos, nossas maneiras de agir. Então elas são super master poderosas. Por isso que eu falo que o relacionamento, e todo mundo fala, né, não sou só eu, que o relacionamento com outras pessoas não é só entre uma pessoa e outra, né. A gente fala que brincando, né, mas na cama vai mais do que 2 pessoas sempre, né. Então, a gente não está interagindo só com elas naquele tempo e no que está consciente. A gente está em relacionamento com as nossas partes que estão ressoando, né, com essas situações, as emoções, as informações, etcétera, e as do outro também. Então um bando de gente ao mesmo tempo. O que a gente está fazendo é fazer essas relações com a nossa própria bagagem emocional, que é invisível, né. Então, a gente traz o quê? Traz o que nos afetou, traz as nossas alegrias, traz também os traumas, traz os medos, traz também as idealizações, as esperanças, né, inclusive esperança de fazer diferente do que você fez antes, ter resultado diferente do que você sempre teve quando criança, por exemplo, né. Então essa bagagem afeta não só a gente, como as nossas relações e as nossas dinâmicas. Na maior parte do tempo a gente não percebe. Então, imagina o campo como tá cheio de informações, por isso que a gente fala que fica só no 5%, porque a gente não dá conta cognitivamente de tudo. Mas, assim que a gente percebe, a gente tem a capacidade de alterar alguma coisa. Então, o nosso campo energético, especialmente essa parte inconsciente, é responsável pelas nossas decisões, pelos nossos comportamentos, pelas nossas reações. Quando? Quando a gente não está, mesmo fazendo escolhas mais conscientes, a gente ainda tem padrão rodando, né. Então, imagina quando a gente não está consciente, né, só por instrumentos. Por instrumento, você está sendo dirigida pela bagagem de informações, o tempo inteiro. Então, eh, imagina que quando a gente tem uma situação nova ou um conhecido novo, nossa parte, tenta fazer associações familiares, né, vendo o que se aproxima daquilo que a gente está conhecendo de novidade, para desenvolver como que eu vou agir, como que eu vou fazer. Então, fica recriando dentro, desse computador, relações vividas no passado, situações, pessoas. Então,
o que a gente faz quando ressoa com as nossas relações e sente, eu brinquei já, Maria Ângela já sabe, quando sente aquelas borboletinhas no estômago, meu Deus, porque você percebeu algum padrão que você já teve alguma experiência com, né? É o seu corpo e seu campo reconhecendo alguma coisa que é familiar. Então, imagina que a gente, né, adolescente, né, vamos falar aqui, quando éramos adolescentes, né, lá com os 17 anos, queria sentir é, borboletinha no estômago, né? Nossa, e daí eu não consegui pensar. É isso. O não conseguir pensar é porque você caiu no automático de alguma relação passada, alguma coisa que você reconhece. Então, e convencida, ainda inconsciente, mas convencida que vai fazer diferente, vai ter outro final. Sem a gente perceber, a gente sente vibrar e espelhar dinâmicas, relações, eh, variações do que a gente acha que deveria ser diferente, ou deveria ter, ou resolver. Então a gente vai fazendo isso. Essa busca que é, sim, basicamente lá no inconsciente, né, quase todas, pode ser padrão familiar, eh, repetição de dinâmicas emocionais que a gente já conhece, saudáveis ou não, tá? Benéficas ou não, mas são padrões que a gente reconhece e a gente fica repetindo, por isso que eu chamo de padrões de repetição. Mas tem padrões negativos e padrões positivos de repetição. Por isso, quando eu ensino fazer alguma coisa, tipo conexão com o seu superior, ou seja lá o que eu ensino a respiração, se você faz constantemente, é para fazer um padrão de repetição, né? Porque padrão negativo de repetição a gente tem um monte. Então a gente vai fazer um monte de padrão positivo de repetição. Mas eu separei um exemplo aqui também. Separei vários exemplos, mas talvez não para hoje. Alguém que cresceu em um ambiente onde a atenção e o amor era condicionado. A tarefa bem feita, a ter estudado, a ter arrumado o quarto, por exemplo, o bom comportamento. Então, a pessoa que foi impregnada desse padrão, né, ela pode se sentir atraída por pessoas que ofereçam, atenção e amor de forma condicional, né. E o que vibra ali? Conquistar o amor de maneira plena, sem ser condicional. Conquistar um amor de forma incondicional, ou atenção. Então, essa repetição, né, pode ser, tá, pode ser, entre muitas, a tentativa inconsciente de resolver alguma situação passada. Alguma carência, algum trauma, alguma correção do que você acha que deveria ter, né. Então, experienciar aquilo que ressoa, que é uma forma conhecida, para uma forma nova, uma forma melhorada, aprimorada, uma forma projetada como ideal, né. E na família, por exemplo, a gente só projeta como ideal. "Ah, pai e mãe deveria ser assim", a gente acha que, até uma certa idade, até descobrir que aquilo que a gente acha normal não é, né. Muitas vezes o que experienciou na infância não é basicamente o que é considerado normal numa vida adulta, por exemplo. É, e daí a gente vai pensando e vai aprimorando, colocando mais formas diversas de viver a vida e de se relacionar, e a gente vai ter outras relações. Então, qual que é o impacto? Então, a gente, normalmente, seres humanos, a gente faz isso de tentar reescrever o jogo, que a gente já viveu. Só que, em vez de
vê na equação, a gente quer mudar o resultado, né. Convencido que vai ser um resultado diferente, porque dessa vez a gente vai fazer melhor, como se a gente precisasse fazer melhor, como se a gente não fosse o suficiente. E aí tá a pegadinha, porque a gente sempre foi o suficiente, todo mundo é o suficiente, você não precisa fazer nada para merecer amor incondicional, por exemplo. Você já é a pessoa única e especial, entende? Então a gente espelha normalmente para tentar receber a validação que a gente não teve ou acha que não teve a validação necessária, mas a validação do lado de fora, entende que quando a vamos olhando esses bloqueios, olhando essas, eh, a transformação está dentro da gente, essa bagagem emocional, é como olhar para o sistema e falar assim: "Nossa, mas estava lá o tempo inteiro". Então, então não é fora, é dentro. Então, imagina isso num relacionamento numa equipe de trabalho, não vou nem falar do relacionamento, íntimo, de parceria, de, né, de convivência. Vamos imaginar um trabalho, numa equipe, cada um com seu sistema, vibrando e com as suas necessidades, que ressoando mágoa, o passado, etcétera. É uma dança, né, de percepção. O que você percebe nunca vai ser o todo, porque cada um vai ter uma percepção única. E o que você acha que o outro está achando, não vai ser, com certeza. E daí eu coloco minha mão no fogo. Eu estou achando que a Maria Ângela está pensando tal e tal. Não vou conseguir nunca, por mais que eu a conheça, saber o que passa dentro da cabeça dela. Porque é de acordo com toda essa construção, de toda essa informação, toda a o campo que está impregnado de informações históricas, de percepções únicas, né, então a minha percepção nunca vai ser igual à da Maria Ângela. Então o que eu acho que ela acha é totalmente ilusório. Eu não sei nem bem o que eu acho, não é assim? Então, quando essa dança de espelhos, né, eh enquanto a gente dança com os outros espelhos, para a gente tentar, equilibrar e se ver, entende? É uma compreensão, é um trabalho consciente para quebrar ciclo, aprimorar, porque no ciclo você fica vivendo a mesma coisa, então espiralar, né. Para atrair, sim, quando a gente atrai e sente as borboletas no estômago, saber que ali está uma oportunidade de reviver e recondicionar várias das nossas bagagens emocionais. Envolver na se, né, nos envolver nas relações, sabendo que ali a gente está tratando das nossas feridas emocionais, cuidando das nossas, percepções, né, e que o outro está fazendo a mesma coisa, e que isso gera atrito. E esses atritos estão mostrando exatamente aonde estão essas feridas. Se a gente não tem um norte, esse é o norte, né. E quando a gente tem essa emoção, né, impregnada, com essa quantidade de informações, e vive com elas durante muito tempo, a gente forma o quê? Padrões repetitivos. E, assim, resumindo, bem resumidamente, no fundo, o que a gente forma de padrão repetitivo, eh, observando as nossas relações, elas têm na raiz, a busca por aceitação, a busca por amor incondicional. Eu ouvi um cara muito famoso outro dia, falando que não existe amor incondicional,
que todo amor é condicionado a X. A gente pode ter até uma idealização do amor incondicional, ou colocar além do nosso alcance, como ele fez, que não é possível o ser humano ter amor incondicional, mas a gente já tem a primeira percepção que o amor condicionado, né, e muito limitado, ele é tóxico. Então a gente já sabe o que não quer, então pode começar a mirar no que quer. Já é alguma coisa, né, algum passo. E o que seria para nós uma aceitação e amor incondicional? Seria a liberdade de você ser quem você é. Mas não ser quem você é, não é simplesmente ser, agressiva com e reativa com as suas feridas. Na verdade, ser quem você é, com as suas feridas cuidadas, né. Ah, essa força de idealização, quer dizer, eu já sei como eu não quero, né, limitante, carregado, denso, tá, então não é assim que eu quero. Tá, como você quer? Já é algum passo. Eu quero uma coisa ideal e vou caminhar para aquele amor incondicional que eu busco, né. Para a gente caminhar para aceitação e amor incondicional, a gente precisa cuidar das nossas feridas, né. É uma necessidade talvez até, eh amadurecida, talvez, de condicionar, não buscar no outro, mas cuidar de você, né. Então, a gente percebe quando um relacionamento, uma situação, um comportamento é nocivo, quando a gente tem uma necessidade não atendida, e você percebe essa necessidade como sendo uma necessidade básica, né, básica para você, né. E daí vai contra algum dos seus valores, ou contra essa liberdade de ação. Então, eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, eh, quando a gente percebe a necessidade de ser amado e aceito, né, porque eu já dei estava falando da aceitação e amor incondicional. Quando a gente tem a necessidade de ser amado e aceito, a gente ressoa com pessoas críticas e difíceis de agradar. Por quê? Tem no fundo uma esperança de fazer por merecer a aprovação e assim se provar que é digno de amor. Entende que no final, se provar que é digno de amor está dentro, né? Então, se a gente for lá no final do caminho, o se provar que é digno de amor, quando você sabe que você é, acabou de quebrar o seu padrão. Mas não é saber aqui, né, é saber aqui. E não é só falar: "Ah, eu sou amor", e não ressoar isso. É falar: "Eu sou amor", e isso ressoar dentro do seu ser como verdade. Porque é isso que você é, né. Então, entende da busca por aprovação, por exemplo, necessidade de ser amada e aceita, eh, trazer pessoas para provar isso, que são difíceis de agradar, inclusive para ser conquistado, e que assim provar que é digno de amor. Se a gente for no não no meio, no final, a intenção é se provar digno de amor. Então, buscar ali a ressoar que você é isso, como você veio da fonte, não tem como não ser. Então, tudo que não é isso, é limitação, é crença, é experiência que você vê de uma determinada com uma determinada tendência, entende? Então vamos ver outro. Eh, Medo do abandono, também é uma coisa enraizada, né, o medo do abandono, ou de ser, eu falei isso nas outras 2 semanas atrás, de ser deixado para trás, ou medo da solidão. Então,
e daí o que a gente atrai para o nosso campo para ser trabalhado? Geralmente, as pessoas que são distantes ou indisponíveis, ou coisas que estão distantes, situações distantes ou indisponíveis. Por quê? A tentativa é, recriar o abandono para que dessa vez acabe provando que você é merecedor do amor. Dessa vez, a situação você não seja abandonado, não é deixado para trás. Dessa vez, você prova que você é para você mesmo, que você é merecedora do amor e de aceitação. Então, se a gente quebrar o padrão, é trazer novamente, por isso que eu falo que no fundo, tudo que a gente quer é redescobrir esse amor, que daí depois do amor próprio, ele transborda como amor incondicional. Então se a pessoa que falou, ela não consegue ver, é porque ela não transbordou ainda, entende? Então, a gente transborda isso. Depois de estar sustentado durante prática de amor próprio, o amor próprio embasado no amor da nossa saúde, do nosso próprio templo corpo, das nossas situações, das nossas relações, etc. Está tudo tão enraizado em você, esse amor próprio, que você transborda para amor incondicional, entendeu? Mais um. Busca por controle. É o último, tá? Juro. Então, a necessidade de se sentir seguro. Por que que eu gosto bastante de falar do controle? Porque eu tenho experiência nisso. Eu sou a controladora mor. E assim, isso não vai deixar o meu sistema. Eu só vou colocar mais informação sobre isso, né. Então, o que que é que o universo traz? Pessoas, situações, etcétera, instáveis. Ou, no outro extremo, extremamente dominadoras. Então, ao lidar com isso, com essa dinâmica, eh, me faz sentir, como controladora que sou, que eu posso, lidar com isso, então eu tenho algum controle, né, que eu não tenho, né, eu sei que eu não tenho. Então, se, eu acho que eu tenho algum controle, então, o ambiente e a ambiência, que a ambiência não é só o ambiente, mas a situação, o emocional, o mental, etcétera, a ambiência de independente do que esteja acontecendo, eu sou amada e aceita, entende? Então, essas são algumas das necessidades básicas. Ainda tem outras, e eu vou escrever sobre elas, né, tem até a necessidade de ser necessária, né, necessidade de se fazer necessária. Então o que que a gente vai fazer? Vou terminar esse, vocês escrevem aqui, por favor, as perguntas, vou parar de gravar, e daí a gente continua.